TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Chegamos com muita informação para você e, é claro, eu preciso te lembrar que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já aparecem aí na sua tela. tvccorreiodamanhã@gmail.com. Caso você queira mandar um e-mail para a gente, mas se você quiser um contato direto, usa o WhatsApp, DDD 24 99248 3167. Manda pra gente então sua reclamação, sua denúncia, sua sugestão de reportagem. Conta pra gente também como está a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, merenda escolar, está em dia? A saúde pública por aí está ok ou não? Manda pra gente. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu o quê? Com aquele céu azul de brigadeiro. Hoje eu fiz até uma imagem do outro lado, porque senão ia ficar exatamente igual. Ontem e anteontem, céu azul, o sol nascendo ali por trás da montanha. Então hoje eu mudei um pouquinho o ângulo para mostrar para vocês, mas como vocês podem ver, céu azul de brigadeiro. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 21 de agosto. TSE recebe mais de 1.000 denúncias nos primeiros dias de campanha eleitoral. Você vai ver também que Rio de Janeiro deve registrar crescimento de 6,3% na oferta de voos, agora em 2026. E olha só, gente, em Petrópolis você acompanha aqui um estudo do Cetranspetro, que é o Sindicato das Empresas de Ônibus de Petrópolis, aponta que a tarifa deveria custar R$ 7,05 aqui na cidade imperial. Tem cabimento? Você que utiliza o transporte público, me responda, vale R$ 7,05? Você acompanha também que acesso ao quilômetro 58 da BR-040 ficará interditado por 4 dias para instalação de vigas naquela obra ali da Ponte do Arranha-Céu. E mais, Prefeitura de Petrópolis inicia a instalação de câmeras da nova central de monitoramento após quase 6 meses sem o sistema. E você acompanha também maior onça parda monitorada em 11 anos é flagrada no Parque Estadual dos Três Picos. Esses e outros destaques você acompanha agora no Correio Serrano na TV. Começa então essa edição vendo o que é destaque no nosso jornal impresso. A gente vai direto para a edição do Correio da Manhã, Rio de Janeiro, e é claro, edição também do fim de semana. E a gente vai direto lá para a nossa primeira página ver o que é destaque por lá. Por lá na linha vermelha, Hamilton Mourão defende ex-comandante do Exército que disse não a Jair Bolsonaro. Destaque das páginas 6, 7 e Correio Político assinado pelo Rodolfo Lago. Agora a nossa manchete é a seguinte: Pastor Silas Malafaia, abre aspas para a fala dele, Alexandre de Moraes quer me calar a todo custo. Você vai ver em entrevista exclusiva ao vice-presidente e colunista do Correio da Manhã, o jornalista Paulo Capelli. O pastor Silas Malafaia acusa o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de perseguição política e religiosa. Está lá na nossa página 2, você confere toda essa entrevista. E aqui, no nosso texto legenda, Lide homenageia lideranças que contribuem para o desenvolvimento do país. Está no nosso caderno especial deste fim de semana. Então agora a gente vai lá para a nossa página 13.
ver o que é destaque por lá? Porque hoje o Petropolitano está lá na nossa página 13. É o seguinte, gente, eu falei lá no início do nosso jornal, quando estava falando ali das reportagens, o que que acontece? O Cetranspetro, que é o Sindicato das Empresas de Ônibus de Petrópolis, fez um cálculo e ele fala que a tarifa deveria ser de R$ 7,05 em Petrópolis. O valor representaria aumento de quase 20% sobre a tarifa atual, que é de R$ 5,90. A gente traz uma reportagem completa sobre isso, porque olha só. Isso foi feito numa planilha. Uma planilha de estudos do Sindicato das Empresas de Ônibus de Petrópolis mostrou que os custos operacionais aumentaram em fevereiro de 2026, se comparado com junho de 2025. Com isso, o documento aponta que a passagem deveria custar R$ 7,05. Por isso, a TV Correio da Manhã esteve nas ruas para saber se a população acha justo o valor atual e esse acréscimo. Vamos ver. Porque o ônibus anda pouca coisa, já R$ 5,90, pelo amor de Deus, né? Andal da Serra aqui é coisa de 10 minutos de ônibus e é bastante caro. Acho bem caro. Pela qualidade que tem, que é quase nenhuma, é bem cara mesmo. Sim, muito caro e condição de ônibus absurda, né? O Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis, o Cetranspetro, apresentou uma planilha de custos que aponta uma tarifa de ônibus de R$ 7,05 no município. O documento tem como base o mês de fevereiro deste ano e a Convenção Coletiva de Trabalho 2026-2027. O valor calculado é de 19,5% superior à tarifa atual, de R$ 5,90. No entanto, o aumento efetivo ainda depende da análise da CPTrans e da aprovação do Poder Executivo, que pode estabelecer um valor diferente do calculado. Mesmo assim, um possível aumento já assusta os petropolitanos. Aí eu vou te falar uma coisa, hein? Só Jesus mesmo. Com esse preço aí já tá ruim, imagina se aumentar a passagem. Se aumentar vai ficar prejudicado o povo. Aí complica, hein? Complica. Trabalhar e pagar passagem é complicado. A gente vai ter que escolher se vai trabalhar ou não. A planilha aponta um custo variável de R$ 3,36 por quilômetro e um custo fixo de R$ 6,23 por quilômetro. O estudo também considera uma média mensal de mais de 2.700.000 passageiros equivalentes e quase 2 milhões de quilômetros percorridos. A conta considera custos como combustível, peças, manutenção, pessoal, benefícios, despesas administrativas, depreciação e remuneração de capital. Apesar disso, os usuários consideram que o transporte público precisa de melhorias na cidade. Veículo, qualidade do serviço, acho não pelos trabalhadores não, mas sim pela empresa. Tinha que melhorar essa situação aí, essa turpe aí, ó. Tá? Isso aí que tem que ser melhorado. Eu não sei se é a qualidade, porque tem um ônibus assim, no meu bairro não tem problema de ônibus quebrado. Mas às vezes é o horário que não bate, né? Igual eu tô aqui já esperando esse ônibus 661 Amazônia, até agora nada. Era para ser 20 para hora e ainda não chegou. Aí a gente fica aqui à disposição, né? O Cetranspetro, representando as empresas de transporte urbano de Petrópolis, esclareceu que tem a obrigação estatutária de atualizar periodicamente o custo do sistema de transporte. Segundo o sindicato, este é um dever técnico e baseado em procedimentos do sindicato, que acontece desde sempre. E olha, nós procuramos a Prefeitura de Petrópolis e a CPTrans para saber se os órgãos reconhecem os dados apresentados pelo Cetranspetro, se concordam com o cálculo e se existe previsão de reajuste dessa tarifa, mas até o momento não tivemos retorno. Agora a gente vai voltar lá para o nosso jornal para acompanhar outras notícias, nosso impresso, né? Lá para o nosso jornal impresso. Ali nas Petropolitanas fala da audiência da educação. O município propõe processo seletivo para substituir terceirizados. CEP ainda avalia a proposta apresentada pela Prefeitura. Pois é, teve uma audiência pública da educação, também lá na 4ª Vara Civil. A gente viu ontem
que 2 audiências da saúde foram feitas lá. Agora, uma da educação. A gente também tem uma reportagem em vídeo para trazer para vocês, porque uma audiência foi realizada na quarta-feira, dia 19, para debater a atual situação da educação em Petrópolis. O Sindicato dos Profissionais da Educação, que é o CEP, representantes também da capital ambiental e do município de Petrópolis estiveram presentes na sessão e as partes chegaram a ficar perto de um acordo em relação aos cargos terceirizados, mas no fim o sindicato questionou alguns pontos, é o que a gente vai ver agora na reportagem. No mesmo dia em que a secretária de Educação, Poliana Ferrarez, foi exonerada do cargo, foi realizada uma audiência na 4ª Vara Civil de Petrópolis, que debateu a atual situação da educação na cidade imperial. Ana Carolina Kapler assumiu a pasta novamente e conversou com a TV Correio da Manhã. A motivação é trabalhar pela educação, né? Agora estou voltando, depois de uma pequena passagem pelo setor administrativo, volto agora como secretária, com mais vontade ainda de buscar soluções para os problemas que assolam a educação. Um dos principais tópicos debatidos na sessão foi toda a questão que envolve a capital ambiental. A empresa responsável pelo fornecimento de mão de obra terceirizada para a educação em Petrópolis. No entanto, a capital ambiental está sem contrato com o município, mas segue recebendo da prefeitura para efetuar o pagamento dos cargos. De acordo com Rose Silveira, coordenadora do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, sem contrato, o pagamento deve ser feito direto para os trabalhadores. Nós não queremos que as pessoas deixem de receber ou que as pessoas sejam dispensadas. Nós queremos que elas recebam o pagamento delas pelo serviço que elas prestam, mas que ninguém, nenhuma firma, tenha lucro com o dinheiro público. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro chegou a encaminhar um acordo com o município para que os cargos vinculados à capital ambiental fossem direcionados para um processo seletivo. No entanto, representantes do CEP alegaram que há funções como bombeiro hidráulico e vigia que não podem receber da verba vinculada à educação. Por isso, outra audiência foi agendada para a próxima terça-feira, dia 25 de agosto, para o acordo ser finalizado. Outro ponto abordado na sessão foi que nos centros de educação infantil está sendo servido pela manhã refresco com biscoito ou fruta, mas segundo a representante do CEP, deveria ser leite. Nós estamos com um problema sério de abastecimento de leite. Eu espero que a entrada de uma nova secretária de Educação possa resolver essa questão, conduzir melhor o programa de alimentação escolar. Tem dinheiro, tem que ser melhor gasto e de forma mais eficiente. Em relação aos cargos que poderiam estar no concurso público, o procurador-geral do município, Fernando Fernandes, argumentou que o Decreto Municipal 555 de 2023 extinguiu diversas funções da estrutura da administração. Segundo ele, a criação de cargos públicos só pode ocorrer mediante processo legislativo. A defesa do CEP destacou que o próprio município reconhece a insuficiência de servidores e utiliza isso como justificativa para a realização de um edital de 84 milhões de reais para a terceirização de diversas funções da educação. Até o momento, o edital está suspenso. No fim, o prefeito Ingo Rames relatou que a rede foi sofrendo impactos ao longo dos anos e a logística não é simples. Além disso, o chefe do executivo ressaltou que existem denúncias relacionadas à educação, que são verdadeiras, e outras não. Isso é verdade. A gente sabe que tem denúncia falsa também, tem vereador que vai lá na segunda-feira falar, olha, não tem carne, só tem ovo, sendo que na segunda-feira, porque os alimentos são congelados, né? A carne é congelada, então para segunda-feira provavelmente não dá tempo de descongelar o alimento para ser feito no mesmo dia. Aí o vereador faz o quê? Ele vai na segunda-feira porque ele sabe que vai encontrar aquela situação para fazer a denúncia. A gente sabe que tem muita maldade também, mas como o próprio prefeito falou, tem como melhorar? Tem como melhorar. Tem algumas denúncias que são verdadeiras? Tem. E as crianças, elas precisam de uma boa alimentação, elas precisam se alimentar bem
para conseguir, para o cérebro aprender bem também. É fundamental uma boa alimentação. Fora essa questão aí dos terceirizados, né? Pois é, gente, a gente continua aqui trazendo outras reportagens em vídeo, porque olha só, a Justiça Eleitoral já recebeu mais de 1.000 denúncias de irregularidades na propaganda dos candidatos logo nos primeiros dias de campanha. É um cutucando o outro. Os registros foram feitos pelo aplicativo Pardal, que recebe ocorrências relacionadas à propaganda eleitoral. Entre os casos estão propaganda proibida e divulgação de notícias falsas na internet. Ao todo, foram registradas 1.103 denúncias pelo aplicativo Pardal. São Paulo é o estado com o maior número de ocorrências, com 193 registros. Em seguida aparecem Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. As irregularidades relatadas envolvem casos de propaganda proibida em bens públicos, divulgação de material de campanha antes do prazo permitido e publicação de notícias falsas na internet. O aplicativo Pardal pode ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais Google Play e App Store. Para registrar uma denúncia, é necessário fazer login por meio da senha do e-título ou da plataforma gov.br. A Justiça Eleitoral garante que o nome do autor da denúncia fique em sigilo. Depois de receber as denúncias, a Justiça Eleitoral encaminha as ocorrências para as autoridades competentes, entre elas o Ministério Público e os juízes eleitorais. A campanha eleitoral dos candidatos às eleições de outubro começou no último domingo, dia 16. Candidatos podem realizar carreatas, passeatas e panfletagem entre 8 da manhã e 10 da noite. As mobilizações devem manter distância mínima de 200 metros das sedes dos poderes executivo e legislativo, além de tribunais, quartéis militares, hospitais, escolas e igrejas. Os atos de campanha estão permitidos até o dia 3 de outubro, um dia antes do primeiro turno. Já os comícios podem ser realizados entre 8 da manhã e meia-noite e estão autorizados até o dia 1º de outubro. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão será permitida entre os dias 28 de agosto e 1º de outubro. E a gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já já com mais notícia para você. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar.
estamos de volta. E olha só, gente, o estado do Rio de Janeiro deve registrar crescimento de 6,3% na oferta de voos em 2026. A previsão é superior à média nacional, estimada em 4,2%. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, a expectativa é de aproximadamente 250 voos por dia no estado, entre operações domésticas e internacionais. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, as companhias aéreas planejam realizar cerca de 250 voos diários no estado do Rio de Janeiro ao longo de 2026. Desse total, 202 devem ser operações domésticas e 49 operações internacionais. A malha internacional deve apresentar o maior ritmo de crescimento. A previsão é de aumento de 13,2% na oferta de voos internacionais em comparação com 2025. O percentual é superior ao crescimento projetado para o mercado doméstico nacional. Com a expansão da malha, o Rio de Janeiro deve concentrar cerca de 22% de toda a oferta internacional de voos planejada para o Brasil em 2026. O estado deve ter, assim, uma participação importante na conexão do país com destinos no exterior. Os voos internacionais também devem ganhar peso na malha aérea fluminense. A previsão é que eles representem 19,5% do total de operações no estado. O percentual é mais que o dobro da média nacional, que deve ficar em 9,2%. O crescimento previsto para o Rio de Janeiro fica acima da média nacional. Enquanto a oferta de voos no estado deve aumentar 6,3% em relação a 2025, o Brasil deve registrar crescimento de 4,2% no mesmo período. O levantamento considera o planejamento operacional das empresas aéreas para este ano e aponta para uma expansão da oferta de voos no estado comparado com o ano passado, com destaque para o crescimento das operações internacionais. E agora a gente começa falando de esporte, porque o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva manteve na quinta-feira, ontem, a decisão que determinou o WO do Serrano na partida contra o São Gonçalo pela Série A2 do Campeonato Estadual. Em julgamento realizado em última instância, o tribunal decidiu por 4-3 pela manutenção da decisão anterior, encerrando a possibilidade de reversão do resultado na esfera esportiva. A partida estava marcada para 27 de junho pela 10ª rodada da Taça Santos Dumont, mas não foi realizada por conta de problemas relacionados à ambulância, que deveria estar disponível no estádio. Inicialmente, a unidade móvel presente no local não contava com equipamentos considerados obrigatórios, como desfibrilador, respirador e monitor. Segundo o clube, uma ambulância substituta foi acionada, mas não chegou dentro do prazo estabelecido para o início da partida. De acordo com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a ambulância não atendia aos requisitos previstos na Lei Geral do Esporte e no regulamento da Série A2. O delegado da partida comunicou a situação ao Serrano e estabeleceu o prazo regulamentar de 30 minutos para que as exigências fossem cumpridas. Como não houve alteração dentro do período previsto, foi determinado o WO. Após julgamento realizado nesta quinta-feira, dia 20 de agosto, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, manteve a decisão que determinou o WO do Serrano. O tribunal, em última instância, decidiu por 4-3 pela manutenção da decisão anterior. O Serrano publicou uma nota nas redes sociais e afirmou que recebeu o resultado do julgamento com frustração, mas respeita a decisão do STJD. O clube ainda destacou que, ao longo de todo o processo, buscou demonstrar que cumpriu suas obrigações e protocolos, defendendo seus interesses pelos meios legais disponíveis. Com a decisão desta quinta-feira, fica encerrada a disputa na Justiça Desportiva sobre o caso. O resultado não poderá mais ser revertido no âmbito esportivo. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esportes, aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje a gente vai focar no futebol e na Fórmula 1. Começamos falando de Fórmula 1, isso porque, depois de um período de férias de verão, os pilotos voltam para as pistas neste fim de semana para o Grande Prêmio da Holanda. Vamos lembrar que na última corrida tivemos um resultado surpreendente,
com Lando Norris vencendo a primeira na temporada e Verstappen chegando em segundo. Mas a situação geral do campeonato é diferente. Kimi Antonelli está em primeiro dominando, Hamilton em segundo e George Russell em terceiro. Mas tudo pode mudar nesta segunda parte do ano. Isso tudo é possibilidade, muita coisa pode acontecer ou não, mas o que é certeza é que tiramos algumas dúvidas sobre a Fórmula 1 dos próximos anos. Isso porque Alex Albon e Carlos Sainz renovaram com a Williams até 2027 e Max Verstappen renovou com a Red Bull até 2030. Toledo, a gente tem que destacar aqui, tô com saudade da Fórmula 1, inclusive, faz bastante tempo que a gente não tem uma corrida e nesse fim de semana a gente vai ter essa que é tão diferente, né? A corrida de Zandvoort é bem característica porque tem aquela pista bem inclinada com algumas curvas bem interessantes e que a gente costuma ter bastante ação. E é um campeonato que a gente tem sim o domínio do Kimi Antonelli, é o grande piloto dessa temporada sem a menor dúvida, com um grande carro da temporada, destacando mais ainda esse ponto, porém que com esse período que a gente teve de férias, muita coisa pode ter mudado. A gente já tinha uma mudança de cenário na última corrida e vamos ver como é que vai ser justamente com os pilotos tendo dado esse respiro da temporada. Exatamente, é um termo de comparação, né? Essa parada da Fórmula 1 pode se comparar ali também com a parada no futebol, né? Que tem muitas transferências, tudo pode mudar e acaba que parece que é até uma temporada diferente, né? Exatamente, a gente sabe que muitas das vezes os cenários mudam completamente. Ano passado, inclusive, a gente teve primeira metade do ano de muita dominância da McLaren e na segunda metade a gente teve a Red Bull do Max Verstappen fazendo uma coisa assim, brilhante, possivelmente a melhor temporada do Verstappen da Fórmula 1, mesmo ele não tendo saído com o título, então assim, a gente tem que ficar muito de olho no que pode acontecer. A gente tem um Kimi Antonelli muito forte, a gente tem um Lewis Hamilton muito forte depois de muitos anos e querendo ganhar verdadeiramente de vermelho, agora correndo pela Ferrari. Mas a gente não pode deixar de lado também o George Russell, que eu acho que é o piloto que pode ser mais afetado por essa mudança, por esse respiro, porque ele começou o ano de uma maneira bem turbulenta, chegou como favorito e viu o companheiro de equipe dele conseguindo pegar justamente esses holofotes da Fórmula 1, mas agora com esse respiro, com esse tempo de descanso, talvez ele tenha conseguido mudar daquela viradinha de chave para realmente aparecer ali como um dos grandes candidatos ao título desse ano, que tem um grande favorito, é o Antonelli, mas que a gente sabe que tudo pode mudar. Exatamente, eu acho que, por exemplo, como foi na última temporada, acho que se tivesse mais 2 ou 3 corridas ali, a gente não sabe, mas poderia ter um resultado diferente, como você falou, o Verstappen fez uma segunda parte da temporada muito boa. E agora a gente também tem mudanças, não pode ser mudanças, mas confirmações para os próximos anos também. A gente teve 2 renovações na Williams e uma renovação muito importante do Verstappen, né? Que, como você disse também, nessa primeira parte da temporada estava uma situação meio conturbada, com muita dificuldade nas corridas, reclamando bastante do carro e agora renovou com a Red Bull por mais até 2030. Né? Exatamente, mais 4 anos de contrato e é um ponto bem interessante porque tinha muito rumor que o Verstappen ia sair, ele foi muito ligado à Mercedes, foi ligado também à McLaren, mas no final das contas quis continuar em casa, né? Continuar ali na Red Bull e vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento desse carro, porque a gente sabe que muito provavelmente o Verstappen é o melhor piloto que a gente tem na Fórmula 1, mas nesse exato momento ele realmente não tem o carro para disputar grandes coisas. E no caso da Williams, a gente tem uma equipe que estava muito mal, principalmente há 2 anos atrás, assim, a Williams estava uma coisa horrorosa e foi evoluindo. Porém, nesse ano, com a mudança de regulamento, eles ainda não conseguiram se acertar. Porém, eles têm 2 pilotos muito bons, Alex Albon e Carlos Sainz, são 2 pilotos não vou dizer de primeiro calibre, mas sem dúvida nenhuma, tão próximos dessa categoria. Então, muita coisa pode ser esperada dessa equipe, que é tão tradicional da Fórmula 1, uma das mais vitoriosas, inclusive, que precisa voltar para esse lugar de destaque. Agora, partindo para o futebol, vamos falar de Libertadores. Isso porque os 2 cariocas passaram por fortes emoções, mas se classificaram para as quartas de final da competição. Na noite desta quarta-feira, o Flamengo eliminou o Cruzeiro ao vencer o jogo da volta por 2-1. Os golaços foram de Arrascaeta e Samuelino, com 2 assistências de Pedro para o Flamengo e de Lucas Romero para a Raposa. Toledo, a gente tem que destacar aqui, se no primeiro jogo a gente teve um equilíbrio muito grande,
nesse daqui foi uma situação um pouco diferente. Principalmente se a gente olhar para a primeira etapa, que o Flamengo foi muito dominante, foi mais uma partida muito boa e que, vamos ser muito sinceros, se classificou quem merecia. Exatamente. Vamos dizer, levando em consideração esse segundo jogo, o Flamengo foi predominante pelo menos 70 minutos. Os primeiros 20 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro foi muito bem, tanto que saiu um gol um quase gol, né, que o Jorginho tirou ou não em cima da linha, que a gente ainda vai comentar, e logo em seguida, nesse lance, saiu um golaço do Lucas Romero, e o Cruzeiro manteve essa superioridade por mais um tempo. Mas depois, ainda jogando melhor, no caso, o Cruzeiro jogando melhor, o Cruzeiro tomou um gol do Flamengo, um golaço do Samuel Lino, que foi até engraçado, né? Porque no jogo da ida, o Arroio faz um golaço, o Samuel Lino sai deslizando e agora ele deixou o William, marcador do Cruzeiro, deslizando e fez um golaço também. É realmente um lance bem parecido, o drible é idêntico. Mas o do Arroio é um golaço bem mais bonito. Exatamente, porque foi de longe, o drible, né? Foi o mesmo, mas o gol, aí a gente tem que dar mais mérito realmente pro Arroio, porque foi uma coisa impressionante. Porém, a gente não pode tirar a beleza desses gols do jogo. Os 3 gols foram belíssimos. A gente tem que destacar aqui o primeiro gol do Arrascaeta. A bola faz uma curva inacreditável, que é só para sair da mão do Otávio, realmente, o goleiro do Cruzeiro. E é um golaço, com um passe de calcanhar do Pedro. E depois, a gente tem um outro golaço do Lucas Romero, que é um chutaço de fora da área, de um ângulo bem difícil, inclusive, de acertar. A gente vê muitos jogadores jogando pra cima. Eu acho que o Rossi tinha até chances de defender, mas como acho que ele não esperava. Ninguém esperava. Eu acho que tinha muita gente na frente também, o que atrapalhou com certeza a visão do Rossi ali no lance. Exatamente. E aí a gente teve esse golaço do Lucas Romero, que saiu logo depois, como você mesmo disse, de um possível gol que a gente tem do Cruzeiro. E a gente tem que destacar vergonha, aqui, né, Toledo? É uma vergonha a gente não ter aquela tecnologia do chip da bola que vibra no relógio do juiz. É uma tecnologia que foi inaugurada no Brasil, na Copa do Mundo de 2014, ou seja, 12 anos atrás, e até hoje a gente não tem. Então a gente fica com essas dúvidas, porque, assim, vou ser muito sincero, Toledo, na minha visão, nas imagens que foram mostradas, ele foi um gol. Só que a gente não pode condenar o juiz, nem condenar o Flamengo ou o Cruzeiro, porque não tem como ter certeza, porque a gente tem essa vergonha que é não ter a utilização de uma tecnologia que foi inventada e não foi inventada, mas que foi utilizada pela primeira vez dentro do nosso país. E era um gol que, assim, poderia ter mudado a história do jogo, porque apesar do Flamengo ter sido superior em grande parte do jogo, gol é gol, né, Toledo? E a sorte do Cruzeiro é que o gol saiu muito em seguida, logo no lance seguinte. A bola deve ter saído uma vez no máximo, antes de sair o gol do Lucas Romero. E outra coisa, né? Afinal, a gente já não tem essa tecnologia do relógio. O que se espera é que tenham uma posição decente das câmeras, né? Mas nem isso aconteceu. Então, assim, é uma situação realmente bizarra que a gente precisa dessa mudança, porque, assim, é uma tecnologia antiga. É o mínimo. E a gente tem tanta dúvida em alguns lances por conta dessa verdadeira bobeira, vamos dizer assim. E por fim, a gente já tem o gol do Samuel Lino, como a gente comentou, no momento que o Cruzeiro estava muito bem na partida. E no final das contas, quem saiu vitorioso foi o Flamengo. E a gente tem que falar, né, Toledo? Um jogador que jogou muito bem durante o jogo, pelo menos na minha visão, mas que realmente ele é alérgico à decisão, né? Matheus Pereira, do Cruzeiro. Ele fez uma boa partida, conseguiu armar muito bem o time do Cruzeiro, mas na hora de decidir, de chamar a responsabilidade, é impressionante. Ele não chuta de fora da área. Ele não é aquele que pisa, né? Exatamente, porque assim, tinha alguns lances que ele teve abertura para tentar decidir. Porque tem aquele jogador que assim, ele vai tentar e não vai conseguir. Mas a gente vê que ele realmente dá uma acovardada naquele momento. E então, realmente, o Cruzeiro sofreu com a ausência do camisa 10, que joga tão bem, fez um jogo, na minha visão, bom, só que na hora de tirar a nota 10 igual a camisa dele, ele deu esse mole. Perfeito. E a gente, por um outro lado, teve o Arrascaeta, que não fez um primeiro tempo nada demais, e depois fez um gol, primeira bola que ele recebe, ele chapa com muita categoria. E outra coisa que eu queria destacar, que o Matheus Pereira é um craque, isso é fato. Mas parece que ele some, aí no final do jogo ele resolve buscar a bola na entrada da área para parecer que tem um protagonismo a mais do que ele realmente tem. Ele é protagonista, mas parecia que ele estava buscando um protagonismo a mais, mas na hora de finalizar a jogada não fazia nada. Exatamente, Toledo. E a gente tem que destacar, inclusive, que o Flamengo classificou todo o mérito, todas essas dificuldades de uma equipe muito qualificada do Cruzeiro, mas que esse time do Flamengo vai chegar um momento que vai sofrer com a imprecisão.
Porque o Flamengo teve Não, pelo primeiro menos tempo. 3 chances claras no finalzinho do jogo, quando o Cruzeiro estava todo no ataque, de matar o jogo. Sim, finalização cara a cara e o Flamengo continua não matando o Teve jogo. um lance que era para deixar a maioria dos flamenguistas felizes, que o Gerson erra a saída de bola, o Everton Araújo finaliza, mas finaliza muito fraco, o Otávio defende. Exatamente, teve um lance do Paquetá também parecido com esse, então assim, o Flamengo tá dando sorte nesse sentido, porque joga muito bem, tem muito mérito nas vitórias, mas no dia que pegar uma equipe que realmente consegue ser mortal, o Flamengo vai dar mole e vai conseguir se embolar com essas situações, porque é muita qualificação e pouco resultado nesse sentido, e a gente sabe, a bola pune. Exatamente. Já no lado tricolor do Rio, o Fluminense passou do Independente Rivadavia nos pênaltis. Com a bola rolando, o jogo foi 1-1, com gols de Serna para os brasileiros e Arce de pênalti para os argentinos. Inclusive, muita polêmica nesse pênalti marcado. E na disputa das penalidades máximas, o brilho foi de Fábio, que com 45 anos continua sendo decisivo. Hugo, um jogo assim que eu esperei mais do Independente Rivadavia, principalmente pelos jogos da fase de grupos, mas se mostrou um time bem fragilizado comparado até o Fluminense, que está bem fragilizado também, mas o Fluminense foi bem superior na partida, inclusive estava com um jogador a menos, o Canóbio foi expulso. Muita burrice, inclusive. Foi muita burrice, mas eu sinto que essa expulsão não mudou. O Rivadavia não conseguiu ser tão efetivo igual esperava, né? E o Fluminense conseguiu esse resultado e eu acho que o Rivadavia não ia fazer o gol se não fosse esse pênalti aí que nem era para ter existido. Exatamente, para mim o pênalti assim, ridículo realmente foi aquele aquele caseiro. Natural. O movimento caseiro é uma coisa que assim, se marca aquele pênalti, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, vai ter muito pênalti acontecendo. Não, e no jogo do Palmeiras contra o Cerro Porteño teve um lance parecido também e o pênalti não foi marcado. Então assim, a gente viu que foi um lance bem polêmico, Palmeiras, hein? Exatamente, uma situação bem complicada a marcação desse pênalti e que condicionou realmente essa ida para as cobranças, para as penalidades, mas no final das contas deu tudo certo, porque o Fábio conseguiu, se mostrou como herói e o time que merecia se classificar, se classificou, Toledo. E a gente não pode destacar, mais uma vez, que a bola pune. O Rivadavia teve a chance de eliminar o Fluminense na fase de grupos, já estava classificado em primeiro, já estava garantido na próxima fase. Era só deixar o Bolívar ganhar, Exato. Que era aquele time que todo mundo sabe que, se não é na altitude, eles não jogam bem. Era só ter entregado a paçoca. Como diz o Maestro Júnior, né? Tem que rodar a faca. E no final das contas, o Fluminense passou de fase com muito mérito nesse sentido, porque, apesar de todas as fragilidades, o Fluminense ainda é uma equipe muito competente. E agora o Fluminense pega o Platense e também é muito favorito nesse confronto. E agora, descendo um pouco o nível da competição, nesta quinta-feira jogam Vasco e Botafogo pela Sul-Americana. E os dois precisam vencer para passar de fase. Hugo, acho que o Vasco está numa situação um pouquinho mais tranquila que o Botafogo. O Botafogo, inclusive, fez uma campanha para tentar encher um pouquinho mais o estádio com ingressos mais baratos, mas é difícil. Mas eu ainda sinto que o Botafogo tem uma chancezinha de passar muito pela qualidade dos dois elencos. Eu diria que a vida do Vasco é um pouco mais fácil, mas eu acho que o Botafogo tem mais chance de passar de fase do que o Vasco. Pode-se dizer que sim. O Botafogo perdeu de 6-1 a primeira partida para o Cienciano, que é uma equipe muito frágil e que também, sem a altitude, eles não têm muita força. É um resultado assim muito improvável de acontecer, tem que ganhar de 5-0 para levar para pênalti e de 6 para conseguir se classificar direto. Porém, eu diria que não é impossível. O Cienciano fez 6 lá, por que o Botafogo não pode fazer 6 aqui? Exatamente, vamos ver se os jogadores estão num dia iluminado. E no lado do Vasco, é um jogo que não tem esse artifício da altitude, não tem nada disso. Porém, é uma partida muito complicada lá no Defensores del Chaco, jogando contra o Olímpia, que é o queridinho da Conmebol, a gente não pode deixar de destacar isso. É um time muito chato de jogar em casa. É um time muito chato. Flamengo já sofreu com isso, o Fluminense já sofreu com isso, então assim, o Vasco tem que jogar com muita seriedade, tem que jogar com força máxima, porque empatou em 0-0 o primeiro jogo em São Januário, mesmo jogando bem, e agora precisa ser fatal, precisa ganhar lá fora, porque a situação é muito complicada contra adversário muito difícil. Exato, e é claro, na próxima edição do Correio Esportivo a gente traz os resultados e é claro a nossa análise sobre esses dois jogos também. Exatamente, e com essas informações nós encerramos essa edição, até a próxima. É isso, gente, a gente se vê na próxima edição, um beijo. A gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente volta já.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E olha só, gente, o acesso ao quilômetro 58 da BR-040 em Itaipava ficará interditado entre segunda-feira, dia 24, e quinta-feira, dia 27. A restrição será necessária para a instalação das vigas da nova ponte do Arranha-Céu. O fechamento inclui o retorno do quilômetro 58, mas não vai interromper o fluxo de veículos da BR-040. Durante os 4 dias de trabalho, os motoristas que precisarem acessar o quilômetro 58 deverão utilizar os retornos seguintes disponíveis. Quem estiver no sentido Juiz de Fora deverá utilizar o retorno do quilômetro 56. Já os condutores que seguirem em direção ao Rio de Janeiro deverão utilizar o retorno localizado no quilômetro 62. As orientações e os acessos alternativos estarão sinalizados no local. A circulação de veículos pela BR-040 vai seguir normalmente durante o período da interdição. O fechamento do acesso é necessário para garantir a segurança durante a operação de instalação das vigas. O trabalho vai exigir a presença de guindastes e outros equipamentos de grande porte no local. A nova ponte do Arranha-Céu será formada por 9 vigas pré-moldadas de concreto. Cada uma tem 30 metros de comprimento e pesa 37 toneladas. As estruturas serão transportadas do canteiro de obras no quilômetro 60 até o local da intervenção. Depois, com o auxílio de guindastes, as vigas serão içadas e posicionadas sobre as novas estruturas de fundação da ponte. A nova ponte terá 15,6 metros de largura e vai contar com uma faixa de tráfego em cada sentido. A estrutura deve contribuir para dar mais fluidez ao trânsito na região, inclusive para os veículos de carga. Vale destacar que inicialmente a obra estava prevista no contrato de concessão para ser realizada até 2030, mas o projeto foi antecipado pela Elovias para este ano por ser considerado estratégico para a mobilidade urbana, a economia e o dia a dia da população de Itaipava. A previsão é que a nova ponte do Arranha-Céu seja totalmente concluída até o fim de outubro de 2026. E Petrópolis ficou 176 dias, ou seja, quase 6 meses, sem o Centro Integrado de Monitoramento e Operações funcionar. A falta do serviço afeta não só a segurança, mas também o acompanhamento do trânsito e de situações de emergência, principalmente durante as chuvas fortes, que podem causar alagamentos e deslizamentos. Diante disso, novos equipamentos começaram a ser instalados nesta quarta-feira pela Prefeitura. Ao todo, serão 127 câmeras em 67 pontos da cidade, com tecnologia que inclui leitura de placas e reconhecimento facial. Confira. A retomada do serviço ocorreu após uma ação civil pública do Ministério Público, que cobrou do município a reativação do videomonitoramento. Em julho desse ano, a Prefeitura publicou o contrato emergencial com a nova empresa. A instalação começou pelo Quitandinha na última quarta-feira, quase 6 meses depois do sistema antigo ter sido desligado. 6 câmeras foram colocadas em 3 pontos, na Ponte Fones, Coronel Veiga e na entrada do Gulf.
Foram 176 dias com o sistema de videomonitoramento inoperante em Petrópolis. As antigas câmeras tiveram o funcionamento interrompido no dia 24 de fevereiro, após o fim do contrato com a empresa responsável e problemas relacionados aos pagamentos. Na época, a Prefeitura informou que o CIMOP estava passando por um processo de modernização e atualização tecnológica. Mas, em um documento enviado à Justiça, o município apresentou outra versão e disse ter sido surpreendido com a retirada repentina e unilateral dos equipamentos pela empresa responsável. Ao todo, serão 127 câmeras espalhadas por 67 pontos em todos os distritos. Os equipamentos vão monitorar acessos da cidade, áreas com histórico de alagamentos, locais de grande circulação e equipamentos públicos. Algumas câmeras terão leitura de placas e reconhecimento facial. Segundo a Prefeitura, o sistema também vai auxiliar a Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, CPTrans, Defesa Civil, SAMU e Bombeiros. A nova sala de monitoramento está sendo montada na sede da Secretaria de Segurança e Ordem Pública. Mais de 30 postes de sustentação das câmeras já foram instalados. A expectativa é que as câmeras sejam distribuídas pela cidade o mais rápido possível. E olha só, gente, depois de dias de temperaturas elevadas, né, de temperaturas boas, assim, o tempo deve mudar de forma significativa em Petrópolis a partir de hoje. A chegada de uma frente fria ao estado do Rio deve provocar queda nas temperaturas, infelizmente. Aumento também da nebulosidade e possibilidade de chuva na região serrana. Em Petrópolis, nesta sexta-feira, a previsão do tempo aponta um aumento nas temperaturas antes da chegada da frente fria. O cenário muda totalmente no sábado, com mínima de 12 graus e possibilidade de chuva. No domingo, o frio e a possibilidade de chuva continuam. Quando a frente está avançando, os ventos sopram de noroeste, então traz um ar mais quente e seco da região centro-oeste para a região sudeste. Então, temperaturas em elevação na sexta-feira em toda a região sudeste, inclusive na região serrana do Rio. A mudança está relacionada ao avanço de uma frente fria, associado a um sistema de baixa pressão e a um ciclone extratropical que atua no sul do país. O sistema deve avançar pelo sudeste, levando ar frio e provocando queda nas temperaturas. Na sexta-feira, uma frente fria se aproxima e desvia para o oceano. Ela vai trazer pouca influência para o interior da região sudeste. A tendência é de um fim de semana com características bem diferentes das observadas nos últimos dias. Em Petrópolis, a combinação de temperaturas mais baixas, céu nublado e chuva deve aumentar a sensação de frio, principalmente durante as manhãs e noites. Então, no sábado, vai ter um refresco. Essa redução das temperaturas é principalmente na temperatura máxima, devido à nebulosidade e à condição de chuva. E essa condição de tempo nublado com chuva persiste no domingo, que mantém as temperaturas máximas baixas e também favorece para declínio nas temperaturas mínimas. Para alguns petropolitanos, a frente fria não é tão bem-vinda e preferem o calorzinho que estava prevalecendo na cidade. No calor eu fico mais animada, né? Então, assim, no frio me dá vontade de ficar só dentro de casa, e em cima do sofá, dormindo, entendeu? Agora no calor eu fico mais animado, tenho mais disposição. Eu prefiro o calor. Mas eu adoro o calor, cara. Frio não é muito comigo. Eu moro na serra, mas não gosto de frio não, cara. Para sair, para mim, fica meio complicado. Eu não gosto não, cara. Frio fica pior ainda, né? Eu fico com muita pena desse pessoal de moradores de rua aí, que sofre com frio, entendeu? Mas pra gente, a gente vai levando. A frente que vier aí tá bom, a gente encara. Henrique veio do Rio de Janeiro para aproveitar o fim de semana na cidade imperial. Ele veio preparado para curtir, mesmo com o frio. Se vier essa friagem aí, vou passar um pouquinho de mal, mas vale a pena. É o clima, né? É o clima já daqui, então eu vim preparado para isso também. Se tiver um friozinho, a gente curte, se não tiver também, a gente vai curtir de qualquer maneira. Além do frio, o IMET emitiu um aviso de vendaval para o Rio de Janeiro, com previsão de rajadas entre 40 e 60 km por hora para esta sexta-feira. A orientação é de atenção principalmente em áreas arborizadas, devido à possibilidade de queda de galhos. Puxa vida, acabei de ver aqui no celular previsão do tempo para a próxima semana. É chuva, chuva, chuva. Ai, tava tão bom esse solzinho. Olha só, gente, ontem
A Defesa Civil de Petrópolis emitiu ontem à tarde, ali por volta das 6 horas, um aviso meteorológico para a cidade devido à aproximação e passagem dessa frente fria aqui pelo estado do Rio. A previsão indica ventos fortes, intensificados e pancadas de chuva ao longo dos próximos dias. E quem traz todos os detalhes é o nosso repórter Gabriel Toledo. Ele está lá na Rua do Imperador e fala com a gente sobre isso. Toledo, conta pra gente, né? A Defesa Civil daqui de Petrópolis emitiu esse alerta, então, né? Bom dia, Roberta. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Exatamente. Esse alerta emitido pela Defesa Civil de Petrópolis, ele é válido até as 23 horas e 59 minutos de domingo. Com a mudança nas condições meteorológicas, a Defesa Civil também alterou o estágio operacional de vigilância para o estágio operacional de observação. Para esta sexta-feira, a previsão é de pancadas de chuva durante a tarde e com ventos moderados a fortes. A possibilidade de rajadas pontualmente muito fortes durante a madrugada e também ao longo do dia. No sábado, são esperadas chuvas fracas a ocasionalmente moderadas e isoladas, além de ventos moderadas com rajadas fortes. A condição deve permanecer semelhante no domingo, com possibilidade de chuva fraca e ocasionalmente moderada e ventos também moderados. A Defesa Civil orienta os moradores aqui da cidade para acompanharem, né, as atualizações meteorológicas e os alertas oficiais e receberem os avisos por mensagem de texto através do número 40199, através do SMS, cadastrando o CEP. A previsão do tempo para Petrópolis também pode ser acompanhada pelo site da Prefeitura de Petrópolis em www.petrópolis.rj.gov/boletim. Volto com você, Roberta. Obrigada pelas suas informações, mas aproveita e me fala como está o tempo neste momento aí em Petrópolis. Então, Roberta, nesse momento está com bastante sol aqui na cidade. Como vocês podem ver aí, eu não estou nem conseguindo abrir o olho direito por conta do sol. É um sol bem tranquilo, está ventando, está fresquinho, mas é claro, tem que manter esse alerta por conta justamente desse aviso emitido pela Defesa Civil, sair de casa preparado para qualquer coisa, que a gente sabe. O tempo aqui em Petrópolis muda de uma hora para outra sem ninguém esperar. Volto com você. Ok, Toledo, muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você aí. E olha só, gente, uma onça parda foi registrada no Parque Estadual dos Três Picos, em Nova Friburgo, por uma das câmeras instaladas pelo projeto Aventura Animal. Segundo o projeto, o animal é o maior macho da espécie já registrado ao longo dos 11 anos de monitoramento realizados na região. A onça parda também é conhecida como sussuarana, leão-baio e leão da montanha, e pertence à família dos felídeos e é nativa das Américas. O macho da espécie foi flagrado pelo projeto Aventura Animal nesta semana no Parque Estadual dos Três Picos, em Nova Friburgo. A onça parda é considerado o mamífero terrestre com maior distribuição geográfica no continente americano, tendo registros no Canadá e ao extremo sul do Chile. A onça parda é considerado o mamífero terrestre com maior distribuição geográfica no continente americano, tendo registros no Canadá ao extremo sul do Chile. A espécie consegue ocupar diferentes ambientes, desde áreas de mata até regiões modificadas pela ação humana. O registro foi feito por uma câmera trap, um equipamento utilizado para acompanhar a presença e os hábitos de animais silvestres sem interferir no comportamento. O registro reforça a importância do Parque Estadual dos Três Picos para a conservação da fauna da região serrana, já que a unidade de conservação abrange áreas de municípios como Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Silva Jardim e Teresópolis, e abriga uma ampla diversidade de espécies da Mata Atlântica.
Começamos agora mais uma Agenda Cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. E começando por Petrópolis, os amantes de bons vinhos ainda têm tempo de aproveitar o Serra Wine Week, que segue até esse domingo. Essa é a 16ª edição do evento, que reúne mais de 30 restaurantes da cidade, com cartas de vinhos especiais e harmonizações que celebram a temporada de inverno na Serra. A lista completa dos estabelecimentos participantes está disponível no Instagram @SerraWineWeek. E ainda em Petrópolis, sábado é dia de comemoração. A feira Cores e Sabores celebra 4 anos de retomada com uma edição especial nesse sábado, das 10 horas da manhã às 3 da tarde, no Vale das Videiras. A feira reúne semanalmente produtores rurais e artesãos da região. Para comemorar a data, a programação tem bolo e parabéns ao meio-dia, apresentação musical de Bruno Coutinho e outras surpresas para o público. A entrada é gratuita. E agora vamos para Teresópolis. Nesse domingo, a partir das 9 horas da manhã, a cidade recebe a segunda corrida em prol do direito das mulheres. A iniciativa une esporte, conscientização e mobilização social em defesa do respeito, da igualdade e da dignidade feminina. A ação faz parte do projeto Teresópolis Elas por Elas e integra a programação do Agosto Lilás, campanha de enfrentamento à violência contra a mulher. Mais informações sobre as inscrições estão no Instagram da Prefeitura de Teresópolis. E olha, já em Nova Friburgo, o Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura recebe nesse domingo o show Kishimini, Best Friends Forever ao vivo, a partir das 4 horas da tarde. A apresentação traz músicas, coreografias e figurinos exclusivos da turnê. Com milhões de fãs nas redes sociais, Kishimini conquistaram o público com criatividade, amizade e muita performance. Agora, esse universo sai das telas e ganha vida no palco. Em Paraíba do Sul, o Festival do Maracujá 2026 está com uma programação especial para quem gosta de gastronomia. Às 5 horas da tarde desse sábado, o Centro de Sardual recebe a oficina Saberes e Sabores do Maracujá, em frente ao campo de futebol. A atividade vai ensinar receitas exclusivas com o maracujá como ingrediente principal, sob o comando da consultora gastronômica Sabrina Nicolau e da chefe Nice, que também é conterrânea da região. As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Para participar, é preciso entrar em contato pelo telefone 24 988 56 2271. Em 3 dias, o Cine Sesc exibe nesse sábado, às 3h30 da tarde, o filme Saudade Faz Morada Aqui Dentro, com direção de Haroldo Borges. O longa de ficção tem 109 minutos e classificação indicativa de 14 anos. A história acompanha Bruno, um adolescente de 15 anos que convive com a violência e o preconceito no ambiente em que vive. Quando uma doença degenerativa faz com que ele perca a visão gradualmente, o jovem passa a redescobrir novas formas de enxergar a vida e a si mesmo. A sessão é gratuita e acontece no Sesc de 3 dias. E agora, voltando para Petrópolis, o Teatro Imperial recebe nesta sexta-feira o espetáculo Queen Celebration in Concert Symphonic, a partir das 8 horas da noite. A apresentação promete uma experiência especial para os fãs de Queen, recriando a energia e a musicalidade de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. No palco, o cantor André Abreu dá vida a Freddie Mercury, em uma homenagem que resgata grandes momentos da trajetória da banda. Os ingressos custam entre R$ 90 e R$ 140 e estão à venda na plataforma Ingresso Digital. E olha, não para por aí. Para os amantes de cinema, o Cinemax Bauhaus, em Petrópolis, mantém 2 sucessos na programação dessa semana. Patrulha Canina, Uma Aventura Dino, segue para a 2ª semana em cartaz, enquanto o Homem-Aranha, Um Novo Dia, chega à 4ª semana de exibição. Os 2 filmes continuam com sessões dubladas, em diferentes horários. A programação completa e os horários das sessões podem ser conferidos no Cinemax Bauhaus. Bom, ficamos por aqui, mas semana que vem a gente tá de volta trazendo os principais eventos culturais para você. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima!
Tchau, gente. Um bom fim de semana. Até segunda. TVC, a TV do Correio da Manhã.